Olá, estamos iniciando mais uma live da série Quintas da Liderança, hoje com um tema especial, papo reto de liderança, porque aqui a gente vai falar aberta e francamente sobre liderança. E tem vários temas que a gente vai abordar nessa live de hoje. Por exemplo, como chegar à liderança? Quais são os mitos que os líderes tendem a cultivar? Que mitos são esses que envolvem a liderança? Quais as dificuldades que um líder enfrenta para alcançar sucesso profissional? E quais são as consequências de uma liderança fraca? Então, a live é sobre isso hoje, né? Papo reto sobre liderança. Sejam bem-vindos quem está entrando. Boa tarde. E para começar, né, o nosso bate-papo, e aqui a ideia é um bate-papo, então se vocês quiserem interagir, mandar comentários, perguntas, hoje é um pouco diferente aí das lives que eu faço às quintas-feiras. E é um bate-papo mesmo, né? Sobre o que eu observo em termos de desafios para a liderança, e também estou aqui aberta a dialogar se quiserem escrever alguma coisa no chat. Então, o primeiro tema de hoje é como chegar à liderança. Às vezes as pessoas me fazem essa pergunta: como é que eu chego à liderança? E até convido vocês que estão assistindo, se vocês já têm experiência como líderes, como gestores de pessoas, escrevam aí como vocês acham que chegaram até a liderança. E essa é uma pergunta que eu faço para quando eu entrevisto líderes também. A programação das quintas geralmente tem um entrevistado. E quando o entrevistado é gestor de pessoas, eu lanço essa pergunta. E olha, existe uma crença de que você chega até a liderança porque você se destacou em termos de conhecimento e desempenho na função que você ocupava como colaborador individual. Na verdade, não é uma crença, é um fato, tá? Isso a gente observa quando as pessoas estão ainda no nível de colaborador individual e elas acabam se destacando. Como é que elas se destacam dos demais na equipe? Ou é porque tem um desempenho superior, um conhecimento também que agrega bastante, e assim elas vão se destacando. Outro elemento que também contribui para as pessoas se destacarem é o quanto que elas estão em linha com os valores daquela organização especificamente. Se você personifica os valores da empresa em que você trabalha, aí as suas chances de chegar a uma posição de liderança também é maior, né? E a questão de confiabilidade, credibilidade. Ninguém vai promover um colaborador individual que não passa confiança. Uma outra coisa que eu observei durante a minha trajetória é que dificilmente uma pessoa que tem baixa energia, baixo comprometimento, né, que não está disposta a fazer alguns sacrifícios pelo trabalho, essa pessoa dificilmente vai ser promovida. Então chegam à liderança pessoas que se destacaram como colaboradores individuais. O grande lance é que quando você chega à posição de liderança, aquilo que te fez chegar até essa posição não é mais suficiente para você se manter bem-sucedido na nova função. Então esse é que é o ponto, né? E essa virada de chave precisa acontecer.
E se não acontece, aí a gente já tem um problema. Já tem aí um sinal de alerta, porque essa pessoa vai ter dificuldades para se manter na posição que ela conquistou. E conquistou com tanto, né? Às vezes com tanto empenho, com tanta vontade de se tornar um gestor de pessoas. Então, é importante ter isso em mente, né? Não basta conquistar, mas tem que manter, né? E para manter, as competências são outras, porque você está numa nova posição. A mesma coisa acontece quando você é um coordenador ou um supervisor e você está batalhando o próximo passo da sua carreira, né? Tem muita gente que almeja a posição gerencial, ser um gerente dentro das empresas, ou um gerente que está buscando ser diretor dentro da organização. E o teu desempenho na função e o kit de competências, né, para a função atual, ele pode até te levar a esse próximo passo, mas ele não vai ser suficiente. Então tenham isso em mente, né? O que nos leva até um determinado patamar não é suficiente para que a gente se mantenha e atinja o sucesso nesse mesmo patamar. E aí eu vou trazer também aqui para vocês, né, que tipos de comportamentos são valorizados hoje pelas organizações e é difícil que um líder não tenha, né? Proatividade, a questão de estar à frente, de tomar a iniciativa, de assumir a responsabilidade, olhar aquilo que ele pode ou ela pode fazer diante de uma determinada situação, de um determinado problema, não assumir essa postura de vítima, ser um protagonista. Então, quem tem mais chance, né, de se tornar um líder, vai adotando esse tipo de postura no ambiente profissional, né? A proatividade, o que a gente chama de accountability, né? Que é essa coisa de abraçar, se empoderar e abraçar a responsabilidade para atingir resultados, embora existam barreiras, dificuldades, mas não vai se acomodar. Uma outra característica importante da liderança é a credibilidade. Se você não tem credibilidade, é difícil também manter-se numa posição de liderança. Entregas acima do esperado, isso é o básico, né? Quando a gente pensa em promover alguém, esse alguém tem que estar maior na própria cadeira, tem que estar maior já. Tem que já não estar cabendo onde está, né? Tem que mostrar um potencial. Outra questão importante, e aí é assim fundamental para a liderança, porque a liderança ela vai tomar decisões. O pensamento crítico, o quanto que você é capaz de analisar criticamente uma situação, de pensar vários cenários, de pensar, e se isso não der certo, como é que faz, né? Então esse pensamento mais elaborado, que cobre várias perspectivas, é muito importante para você ser visto, né? Ou ser vista como alguém que tem um potencial para ocupar uma posição de liderança. E eu tinha falado que eu ia revelar aqui os mitos que existem sobre liderança. Alguns mitos estão super cristalizados nos próprios gestores de pessoas. Então, o primeiro é assim: se eu tenho conhecimento técnico robusto na minha área, a minha liderança está garantida. Não necessariamente. Se você tem um conhecimento técnico robusto, você vai ser reconhecido como um grande especialista. Mas para você exercer funções de liderança, não basta apenas ter conhecimento técnico, porque isso é o característico de uma função especialista. De uma função de liderança, você vai ter que aprender a desenvolver pessoas,
a contratar pessoas, a reter talentos dentro da sua própria organização, a motivar, né, estimular a motivação das pessoas que trabalham com você. Você vai ter que cuidar do clima da sua área, da cultura que você está incentivando na área. Então tem muito mais coisa do que só conhecimento técnico. Se você é excelente em conhecimento técnico, mas não tem essas outras bagagens, cuidado, porque você pode se deparar com uma situação aí de um impasse. Também, para ser um bom líder, não basta a prática. Esse é outro mito. Para ser um bom líder eu vou desenvolver isso na prática, eu vou desenvolver fazendo. Gente, para a gente ser muito bom em alguma coisa, não é só com prática. A gente une prática e estudo. Todas as minhas formações foram isso. E então no coaching, né? Eu tenho a formação de coaching, mas eu tenho muitas horas de prática de coaching. Isso vai lapidando certamente, mas antes de fazer a formação, eu também já praticava coaching, mas num outro nível. Certamente a formação é um divisor de águas para mim. Então eu convido vocês a refletirem e a questionarem se vocês compartilham dessa crença, né? E esse mito, né? Uma crença aí que eu convido a ser desafiada. O bom líder, ele é uma pessoa que vai atrás do conhecimento, vai conhecer as melhores práticas e depois aplica no seu dia a dia. Então a prática é importante, mas não é só feito de prática o nosso talento de liderar. É importante a gente conhecer com quem pesquisou muito a respeito disso, com quem tem outras experiências e assim vai. Outra coisa é pensar que porque você tem já anos de estrada em liderança, você já está garantido, né? Você tem 15 anos de posição de liderança, então você não precisa mais fazer nada, né? Os jovens líderes é que se preocupem em se desenvolver, porque você com 15 anos já viu tudo o que tinha que ver. Não é bem assim. Eu tenho inclusive clientes que têm 15, 20 anos de experiência e estão fazendo coaching de liderança. E muitas vezes porque estão enfrentando verdadeiros desafios de liderança. Então, esse desenvolvimento, ele é contínuo, né? E ele não acaba porque a gente tem 40 anos ou porque a gente tem 50 anos. Outro ponto interessante eu sempre me dei bem com pessoas, então eu também vou ter facilidade na liderança. Se você tem habilidades sociais, certamente você vai ter um ponto a seu favor. Mas esse não é o único ponto. Você não pode só se dar bem com a sua equipe, você precisa saber o que fazer com essa equipe. Na hora que essa equipe apresenta problemas de desempenho, na hora que essa equipe está desmotivada. Então, só ser uma pessoa com facilidade de relacionamento não é suficiente para liderar bem. E quais os maiores desafios dos líderes, né? Quais são as dificuldades que em geral aparecem na liderança? Primeiro, gestão do tempo. Esse é um que eu escuto muito, que o líder não tem tempo. E muitas vezes isso tem um fundo em dificuldade de delegação. Então, convido vocês aqui a refletirem, né? Se vocês ocupam posição de gestão de pessoas, como é que vocês estão delegando? Estão delegando tudo que poderiam delegar? Estão delegando corretamente? Então, delegação é importante para a liderança, inclusive para auxiliar na gestão do tempo e também a noção de prioridade, né? Quando a gente fala de gestão do tempo, a gente tem que ter essa noção de onde focar, de onde colocar nossos esforços. E muitas vezes a gente percebe que os gestores estão perdendo tempo, gastando energia com assuntos que não são prioridade.
Então essa clareza, né, do que é prioridade naquele momento conta muito. Depois também um outro desafio que os líderes vão enfrentar é esse equilíbrio entre tempo para vida e tempo para trabalho. Muitos líderes relatam como é que o trabalho invadiu de repente outros espaços da vida. Então fica difícil controlar as horas de trabalho, ter um espaço de horário de almoço ou de pausa, não pegar as coisas do trabalho no final de semana. Então essa é uma questão aí para a liderança. Como dar feedback? Esse é um ponto chave para o desenvolvimento, para a retenção de talentos, mas tem muita liderança com dificuldade em dar feedbacks e desenvolver as pessoas da sua equipe. Também um outro desafio que vai aparecer quando você estiver em posição de liderança é como eu formo equipes de alto desempenho, porque não basta ter uma equipe, essa equipe pode ser horrível, né? Pode ser desunida, desmotivada, aí de nada adianta, né, uma equipe dessas. Então, o importante também é aprender como é que se forma uma equipe de alto desempenho. Como é que eu engajo essas equipes? Como é que eu uso a comunicação a meu favor para liderar? Criando um alinhamento entre as pessoas do time ou entre áreas, dando os direcionamentos com muita clareza. É importante a equipe saber qual que é o propósito daquele trabalho, qual que é o significado, o impacto para a organização ou para a própria área. Os objetivos que precisa alcançar. Esses são direcionamentos que a liderança precisa dar de forma muito eficaz, e a gente percebe que nem todo mundo tem essa facilidade. Como gerenciar conflitos que surgem dentro da equipe e também entre áreas, né? Podem existir conflitos com pares, né, de outras áreas. Então, essa gestão de conflitos é outro tema importante, né, para a liderança superar os desafios. Como formar a cultura certa dentro da equipe. E por aí vai. Estou citando aí alguns exemplos de quais são as dificuldades ou desafios que um líder vai enfrentar ao ocupar uma posição de liderança. E aqui, gente, só abrindo um parênteses para vocês, tudo isso que eu citei, né, dar feedback, delegação, gestão de conflitos, etc e tal, isso tudo é coberto pelo curso Liderança 4.0. Nesse curso tem 12 trilhas de aprendizagem, cada uma com um tema para desenvolvimento de competências de liderança. Então fica aí o convite depois, não agora, mas depois para vocês entrarem no link da bio e conhecerem esse curso mais de perto, que inclusive está com vendas abertas durante o mês de novembro. Última turma deste ano, a gente só lança 2 turmas, a gente só abre 2 turmas por ano e a gente está aí com a segunda turma no mês de novembro, tá? As consequências de uma liderança fraca. O que acontece, né, se uma equipe tem uma liderança fraca? O que vocês acham? Quem está assistindo tem algum palpite? Eu vou dando os meus aqui do que eu já vi. Primeiro, com uma liderança fraca fica difícil a equipe atingir os resultados que precisa. Então, os resultados vão ser abaixo do esperado. Provavelmente, é muito provável que sejam abaixo do esperado quando a liderança é fraca. Outra coisa, evasão de talentos. Porque quem é que quer trabalhar com uma liderança fraca? Me conta, né? E aí, só aqueles que não têm opção, né? Se não tem opção é porque não está muito atraente para o mercado. Quem são esses? São os piores, né? Os piores, porque os melhores, o que a gente chama de talento, esses melhores vão procurar outras alternativas mais interessantes, vão encontrar e tchau, liderança fraca, né? Então tem uma saída dos melhores de uma equipe com uma liderança fraca.
Também a gente coloca que uma liderança fraca ela vai ter uma equipe problemática, né? Para definir equipe problemática tem 3 palavrinhas que começam com D. Uma equipe desnorteada, não sabe para onde ir, não conhece os objetivos, não tem os direcionamentos que precisaria, desnorteada. Essa equipe está desnorteada. Desunida, porque tem pessoas que estão insatisfeitas, pode ter fofoca, pode ter conflito que a equipe não esteja conseguindo resolver sozinha, precisaria da intervenção do líder, mas nada, né? Então, desunida e desmotivada, né? Muita gente se questionando, querendo sair dali, né? E há uma questão de tempo para essas pessoas realmente conseguirem sair de uma equipe dessas. E aí, as mudanças necessárias não são feitas. Também esse é uma consequência trágica da liderança fraca. Então, por tudo isso, é importante a gente fortalecer a liderança. O Wellington está perguntando aqui do curso de liderança 4.0 se está com preço especial. Sim, está com preço especial. Vai ser R$570. Esse é o preço desse ano. Ano que vem esse preço vai mudar, tá? E o curso, ele é muito completo. Ele tem 12 trilhas, se vocês até compararem com outros cursos de mercado, vocês vão ver 12 horas de carga horária. Além disso, nós temos 4 encontros ao vivo, uma aula inaugural e 3 sessões de mentoria, uma por mês, para dar um suporte para quem entra na turma nova nos primeiros 90 dias. Então, se tiverem mais alguma pergunta, podem fazer, tá? A causa para as dificuldades da liderança. Então, a gente está falando da liderança fraca, ruim, mas e aí, qual é a causa disso, né? Primeiro, ela não tem consciência de que algo está faltando, que ela poderia ser melhor, que tem uma competência que ela precisaria estar usando e ela não está. Então, a falta de consciência sobre o que é importante para ter sucesso na liderança é uma das causas das lideranças fracas. E a outra às vezes, você tem a consciência, mas sozinho você não está conseguindo desenvolver. Também pode ter essa causa, né? Mas ou é uma coisa ou outra. Ou nem tem consciência do problema. Eu recebo alguns líderes assim, quando chegam num estágio limite e a empresa decide que precisa investir em liderança, porque vai atrasar a carreira, vai atrasar o desempenho da área, se não for feito. E aí eles chegam muitas vezes sem noção do que eles precisariam desenvolver. Então, falta de consciência é um grande problema, né? E te coloca numa posição muito vulnerável. E a questão, às vezes, de você ter a consciência, mas isso sozinho, às vezes, não é suficiente, né? Eu tenho muita dificuldade de dar feedback para minha equipe, mas eu não sei nem por onde começar. Então, você vai precisar de orientação. Você vai precisar conhecer as práticas, as técnicas que funcionam. Então, ter informações é uma forma de tratar essas causas, porque tanto aquele que tá lá desligado, meio inconsciente, de repente ele tá lendo alguma coisa, fazendo um curso e aí ele se depara, nossa, é assim que eu tenho que gerir conflitos? Então ele teve acesso a uma informação que pode fazer a diferença para essa pessoa no desempenho de liderança. E depois praticar tudo que aprender. Inclusive no curso, a gente estimula muito essa questão prática. Porque não adianta fazer um curso, eu fiz o curso, completei, tenho um certificado.
mas o que você aplicou do curso? Ele só tem valor quando você leva aquelas técnicas que você aprendeu para o seu dia a dia, para a prática. E aí você começa a ver o resultado que dá. Quando você aplica corretamente a delegação, quando você define objetivos claramente para sua equipe, você monitora o desempenho da equipe, você dá feedback, você estimula a cultura certa na sua equipe. Quando você começa a aplicar o que você aprendeu, é que as coisas começam a se transformar e você consegue colher os resultados. É muito bacana isso, né? Riscos de ser um líder ruim. Ah, mas por que eu preciso me preocupar com isso? Tá tão bem assim, né? Eu já tenho meu conhecimento técnico, eu já tenho uma posição de gerência, tô com uma equipe. E daí se eu for um líder ruim? Gente, primeiro, se você for um líder ruim, tchau, promoção, né? Se você quiser continuar seguindo ali uma carreira de promoção com liderança ruim, acho muito, muito difícil. Depois, você pode ser uma pessoa não aceita, não reconhecida pela sua equipe. Quem que quer isso? Bom, eu não gostaria, né? Em que a equipe tira sarro, né? Faz piadinha, reclama quando o líder não está, né? Então isso daí eu não sei, para mim reconhecimento é muito importante e um líder ruim, ele não vai ter reconhecimento nem da equipe, nem da organização na qual ele está trabalhando. Ele estaciona na carreira, ele não vai fazer a diferença, né? Não vai ter assim um grande impacto a passagem dele por aquela empresa ou por aquela equipe, né? Qual que é o diferencial? O que você está agregando? Qual é a sua contribuição, o legado que você está deixando? O líder ruim, ele não vai ter esse privilégio, né? De ser reconhecido por algo que ele fez e que transformou uma equipe ou uma empresa. E além disso, o líder ruim ele vai correr o risco de perder o emprego ou de sofrer downgrades, rebaixamentos durante a sua carreira. Aliás, eu conheci alguns líderes que sofreram rebaixamentos, né? A empresa não queria mandar embora, tinha um conhecimento importante, mas tinha muito problema na liderança. Então aí dá uma movimentada e coloca a pessoa ali numa posição não tão importante, não de destaque, mas fica lá. Mas é isso que a gente quer, né? Ficar lá só por ficar. Então essas são as reflexões, né, que a gente queria trazer aqui para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida ou comentário sobre isso que eu apresentei, podem colocar aí no chat. E fica aí o convite para vocês depois irem no link da bio, conhecerem o curso Liderança 4.0, que está sendo vendido no mês de novembro. Depois a gente fecha a turma, a gente não deixa esse curso aberto para vendas todos os dias. A gente faz 2 turmas por ano e essas turmas seguem juntas, porque tem alguns encontros ao vivo, que são gravados também, para quem não puder participar no ao vivo, mas isso ajuda também a fomentar networking entre os alunos que estão inscritos naquela turma, tem uma troca, né? E as pessoas fazem amizade, né? Elas trocam contatos e podem trocar informações. Então é isso, gente. Até a próxima. Semana que vem a gente continua no Papo Reto sobre liderança. Eu vou trazer outros temas para a gente ter essa conversa de 30 minutos e sobre temas que são importantes para a liderança ser bem-sucedida. Até mais!